que é uma nota? Uma nota? A nota, na verdade, é algo que só serve para medir o conhecimento, mas eu não sei se esse conhecimento está realmente sendo medido ou não. Eu digo que uma nota é um fator institucionalizado, criado aí pela educação bem antiga. Então, como nós somos a questão de leis que nos regem e nós somos obrigados a dar nota, então eu vejo que uma nota não pode medir o conhecimento de forma precisa. É a mesma coisa, às vezes, um aluno que tira nota baixa num conteúdo não quer dizer que ele não tenha adquirido conhecimento. O que importa é o conhecimento. A nota, na verdade, é só um princípio que precisa estar ali. É só uma obrigação. Que os professores, felizmente, precisam colocar lá no boletim de vocês. Como se define uma nota? Como se define uma nota? Nós temos um modelo arcaico que define a partir de provas, trabalhos, mas também existe outra forma de se medir a partir da participação do aluno, se ele realmente tem interesse no que está sendo proposto pelo professor. Mas eu vejo, como eu já falei, a nota é uma forma muito que prende muito o professor também, porque às vezes eu entendo que o aluno não percebeu, não teve compreensão do conteúdo, mas ele tem capacidade de ir além daquilo. Então a nota, na verdade, é só uma obrigação que precisa ter, como já falei anteriormente, para justificar o trabalho do professor e para justificar também a participação de vocês. Mas definir uma nota não define a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de caminhar, de ser uma sociedade. O que deveria ser ensinado na escola? Bom dia, primeiro para vocês, tá? Bom, eu acredito que a gente tem que ensinar na escola vocês a aprenderem a conviver em sociedade, a respeitar os colegas, a respeitar as diferenças que existem entre cada um. Todos somos indivíduos, né? A respeitar as leis, as regras da escola. A escola tem uma intenção de criar um cidadão consciente, participativo, crítico, que saiba reconhecer os seus direitos e cumprir com seus deveres. Também é importante a gente oferecer instrumentos e conteúdos para que vocês reconheçam as suas potencialidades e desenvolver elas, né, dentro daquilo que vocês almejam para o futuro de vocês. Qual é o papel do professor? Bom, eu acredito assim, que o professor ele é como um mentor para vocês, tá? Que ele vai incentivar o desenvolvimento das habilidades de vocês, que ele vai ajudar vocês a reconhecer essas habilidades e desenvolvê-las, que ele deve transmitir um conhecimento científico dentro da área de atuação de cada um deles. E que eles podem também ajudar vocês no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento emocional e social, como se comportar em sociedade. Não é uma função específica, mas eles agem dessa maneira, ajudando vocês a reconhecer isso e orientando quando vocês vão por um caminho que não é legal. É mais ou menos isso que eu penso. Qual a responsabilidade dos alunos? Olha, quando a gente falou de direitos e deveres, os alunos têm como responsabilidade cumprir os seus deveres, né? Porque é importante ser um cidadão crítico, reconhecer os seus direitos, mas cumprir com seus deveres. Ou seja, ter responsabilidade em relação à pontualidade, obedecer às regras da escola, as leis de modo geral, as regras da escola, o PPP, respeitar as pessoas, né, conviver em sociedade, você precisa, para ser respeitado, respeitar o espaço dos outros, né, respeitar as diferenças, como eu coloquei antes ali, respeitar os professores, os colegas, os funcionários, todas as pessoas que vocês convivem na escola, ajudar e cooperar na preservação do patrimônio da escola, porque a escola é pública, e mesmo que não fosse, os ambientes que a gente circula na escola, a gente tem que preservar, é responsabilidade do aluno, então preservar o ambiente da escola,
cuidando do meio ambiente também, né, o espaço escolar, desde a sala de aula, fora da sala, dentro do ambiente escolar, e também tentando assim, né, cumprir com o papel de um cidadão, que aí vocês vão para a sociedade, num ambiente de trabalho, em outros locais, e vocês vão ser sempre bem respeitados e recebidos, se vocês forem agirem dessa maneira. Por que os modelos punitivos funcionam melhor para os alunos? Olha, essa pergunta, ela me deixa um pouco intrigada, porque eu não gosto muito dessa parte de punição, mas para alguns alunos tem que ter a punição para ele se ligar, né, no momento ali da aprendizagem dele, que ele tem determinados deveres na escola para que funcione na sala de aula, né, essas avaliações. Então, eu procuro não punir, mas muitas vezes a punição, só com a punição é que dá certo. Tirando nota ou uma ameaça, de repente, né, de nota baixa ou de exclusão em determinado grupo, mas eu sou contra a punição. Se não tivéssemos nota, aprenderíamos? Isso é uma questão daí de um processo, né? Eu acredito nisso. Mas, infelizmente, hoje, nós sabemos, né? Eu sou professor do Estado há quase 30 anos, do Rio Grande do Sul. Mas eu vim trabalhar aqui nessa instituição já é o 5º ano. E eu trabalhei muito tempo em escola pública também. Por isso eu tenho muita liberdade em falar. Eu fui diretor, gestor, coordenador de escola pública por mais de 20 anos. Uma maior escola de Erechim, Rio Grande do Sul. E eu acredito muito nisso. Por outro lado, criou-se uma cultura de que a gente estuda para nota. E está errado. A nota deve ser uma consequência daquilo que eu faço. Então, muitas vezes, o aluno diz, o professor me deu tal nota. E eu sempre digo, não. É a nota que o aluno pede, que o professor dê. Por outro lado, você precisa oferecer possibilidades para que o aluno também entenda que a nota é resultado de algo que ele pode estar fazendo. E aí, com o tempo, quem sabe, não precisamos mais ter notas. A gente vai avaliando o aluno por aquilo que ele produz, que ele desenvolve, justamente na questão do protagonismo, né? Dele ser sujeito da sua própria ação. Qual o papel da escola nos dias de hoje? O papel da escola no dia de hoje é o mesmo papel que a escola tem desde o surgimento dela no século XIX. Basicamente, a escola sempre se constituiu como um espaço para a construção da vida pública. E isso significa basicamente a ideia de que a escola é o espaço, né, onde diversos indivíduos se encontram, né, indivíduos diferentes, e nesse espaço de convivência se permite constituir uma certa experiência do que alguns autores chamam de experiência do comum. O que é a experiência do comum? Ou seja, a ideia de que a escola ela se torna um espaço no qual o contato com as diferentes formas de pensar, as diferentes opiniões, as diferentes etnias, culturas, religiões, permite um espaço de integração, de troca, né, de aprendizado mútuo. E esse processo de troca, de aprendizado mútuo, é um dos elementos fundamentais para a constituição da democracia. Por isso, num primeiro momento, né, o papel da escola é constituir cidadania, ou seja, é permitir que os alunos, os estudantes, tomem contato, né, com experiências de socialização, de sociabilidade, que permitam a eles ter um espírito público, ou seja, ter uma certa forma de compreensão da vida, né, como algo que do ponto de vista humano, também do ponto de vista da relação com a própria natureza, é algo necessariamente compartilhado. Então me parece que o papel originário da escola e o papel atual da escola, né, é constituir um espaço de comunhão, de comunidade. Mas, evidentemente, há aspectos técnicos, né, na escola, ou seja, a escola não é apenas um espaço de construção de sociabilidade, mas ela é também um espaço no qual nós preparamos, né, estudantes para o mercado de trabalho, preparamos estudantes para uma cidadania ativa, ou seja, né, não só
compreender os seus direitos e deveres, mas saber efetivamente, né, como consolidar esses direitos, né, como constituir experiências de inclusão e como também lutar, né, pelos seus direitos, né, pela sua própria liberdade, né, pela sua possibilidade de participação política no mundo. Eu creio que esses são os dois elementos centrais, né, na escola, né, constituir cidadania e, ao mesmo tempo, possibilitar inserção no mercado de trabalho. Por que é tão difícil mudar a educação? Ele é uma série de conjunturas que hoje estão inadequadas. Primeiro, a falta de investimento. E esse investimento em valores até que é um valor grande, mas ele não é aplicado da maneira correta. E parte tanto da capacitação dos professores, tanto com a falta de planejamento dos professores, tanto pela falta de infraestrutura das escolas. Então, a falta de um administrativo maior, tudo isso gera essa consequência drástica. Nosso modelo de educação funciona? O atual modelo de educação, na minha opinião, ele é ineficiente. Não funciona como deveria ser. Há muitas falhas no sistema educacional hoje, tanto da rede pública quanto da privada. Eu defendo a escola única, onde independente da classe social, independente do poder aquisitivo, independente das condições familiares, todos os alunos estão inseridos ao mesmo meio. Assim temos uma sociedade muito mais humana e que conheça a realidade da vivência dos estudantes. Por que estudar é visto como punição e não algo prazeroso? Para mim não é. Para mim estudar tem que ser visto como a pessoa concluir o ensino médio, depois concluir o ensino fundamental, depois concluir o ensino médio, pensando na faculdade para correr atrás de uma boa profissão, para a pessoa ser alguém na vida, ganhar um bom dinheiro, e quanto mais tu trabalha, menos ganha, né? O certo, o que funciona é isso. Quanto mais tu trabalha, menos ganha. Então, quanto mais tu estudar, tu vai trabalhar no leve, tu vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Então, o estudo tem que ser visto com bons olhos, não como punição. Qual é o papel da escola nos dias de hoje? Eu analiso que o papel da escola é basicamente discutir, debater, analisar o conhecimento já construído ao longo da história, antes de nós, e também dar continuidade nessa construção do conhecimento. Mas o foco que eu analiso assim é o conhecimento é o principal motivo pelo qual estamos aqui, e aí vamos, depois disso, o conhecimento, a capacidade de analisar criticamente poderá nos levar a ter outras situações no trabalho e a nossa construção enquanto sujeitos e enquanto cidadãos e cidadãs também faz parte desse processo. Mas a construção do conhecimento, capacidade de avaliar, analisar criticamente, acredito eu que é o principal papel. Para que serve a escola? A escola tem uma função importante dentro da sociedade, que faz parte da sociedade, ela acaba trazendo para dentro de si os problemas da sociedade, ou os conflitos mesmo da sociedade, então é um lugar também dessa interação social e da discussão também dos problemas da sociedade, e claro, serve como principal finalidade o conhecimento, a construção do conhecimento, o debate sobre o conhecimento, é também um lugar da interação social, da troca de experiências, da troca de ideias, de conhecimento. Então serve nesse sentido, enquanto também parte da sociedade, reflete em muitos aspectos o que é a sociedade, como funciona, ou as questões que a sociedade também apresenta. Então basicamente serve como parte da sociedade mesmo, com função da construção do conhecimento, do debate do conhecimento, e desse lugar da interação, da troca de experiências. Basicamente isso.
nunca